Queridos irmãos, queridas irmãs, então, o tema agora no Livro dos Espíritos chama Pena de Morte. Questão 760, sequência no vídeo 358. Só que o vídeo anterior eu coloquei orientação familiares, né? Porque é um vídeo direcionado assim mais a uma orientação. Agora que nós vamos começar a tratar a respeito do tema do Livro dos Espíritos. Mas eu coloquei, não foi porque eu quis, é Vó Leontina que manda, né? Então, se vocês tiverem que mandar alguma coisa, manda para Vó Leontina, né? É lógico que mandando um e-mail para mim, hora que esse e-mail chega, você entendeu? É lógico que eu, ao ler o e-mail, eu levo ao conhecimento de Vó Leontina. Então, ela é que analisa, porque você viu, ó, teve 2 casos de orientação. Uma família está aqui presente, o outro não está. Agora, ela sabe o porquê, eu não sei o porquê. Então não depende. Agora, por mais que essas pessoas na Terra não foram espíritas, mas não tem problema, gente. Por quê? Porque a vida continua de lá. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu não vou em centro espírita. Mas eu entendo o porquê, sabe? Que muitas pessoas têm receio de ir a centro espírita. Por causa da desinformação. Agora, essa desinformação quase sempre é culpa dos próprios que se dizem espírita. Porque eles não informam a humanidade a respeito do que é o espiritismo, do que é misticismo, do que é charlatanismo. Entendeu? Então, tome cuidado. Ó, independente de religião, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. A falsos profetas, a falsos cristos, falsos profetas da erraticidade, negócio assim. Leia aquele capítulo inteiro. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Tá um perigo esse negócio da pessoa ficar confiando nas casas espíritas, hein? Analisa. Não vai entregando a tua vida aos charlatões mistificadores que estão aí dentro das casas que se diz espírita, não. É aquilo que eu já disse. Você chegou lá, escutou aquelas musiquinhas, hoje não vai chover porque o galo não cantou, você casca fora. Atabaque, ritual, roupa branca, vela, incenso, banho disso, banho daquilo, casca fora. Gente, nós não podemos permitirmos sermos enganados. Agora, as pessoas vão a esses lugares porque elas querem. Você entende que o cão entra na igreja porque ele encontra a porta aberta? É assim, né? Então, nós vamos tratar agora de um tema que chama pena de morte aqui na Terra. Eita, meu Deus do céu. Questão 760. Então, Kardec pergunta assim, ó. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Então você observou que Kardec, muito sábio, ele usou, né, o termo legislação. Por que legislação? Porque
a pena de morte, como muitos outros conceitos na Terra, é criado pelo homem. Isso é tudo criado pelo homem. Agora, nós sabemos que existe leis que são favoráveis à humanidade, porque vêm de espíritos mais evoluídos, como nós sabemos que existem leis que são inspiradas pelas trevas para poder, de alguma certa forma, massacrar mais a humanidade. Então, por exemplo, a pena de morte aqui na Terra foi inspirada pelas trevas. Aqueles que no momento se encontravam no poder aqui na Terra fisicamente e que acataram em determinados países, acataram. Porque quando fala-se em pena de morte, as pessoas pensam na cadeira, onde eles põem ali para eletrocutar o meliante, né? Existe outros tipos de execução, onde eles anestesiam o paciente ali, né? Vamos chamar de paciente, coitadinho. E depois eles introduzem, né, no organismo dele aquele veneno letal. E existem outros métodos também de execução. Olha só para você ver. Existe alguns países que no ano de 2021 ainda lá eles se utilizam-se de pedras para poder executar as pessoas que cometeram algum crime. Então a pessoa é morta a pedrada no meio da rua. Agora nós entendemos que não é só esse tipo de pena de morte que existe aqui na Terra. Existem milhões de outros significados, né? Existem milhões de outros significados. Como, por exemplo, vamos assim analisar no esmiuçamento só para você analisar. Em 1888, Princesa Isabel, ela assinou a Carta de Alforria, a Carta, né, Áurea, a Lei Áurea, libertando os escravos. Você acha que realmente os escravos foram libertados? Aquele que me disser que os escravos foram libertados, com todo respeito, é porque é um total ignorante. É porque ele não tem conhecimento das leis, nem da terra e nem das leis divinas. Olha só para você ver. A humanidade toda, hoje, ela é penalizada em tudo. E ela é escravizada em tudo. Ou você vai me dizer que não? Ela é escravizada. A humanidade é escravizada em todos os sentidos. A humanidade é escrava de alguns que estão no poder momentâneo, que deveriam
agir de acordo com as leis divinas para ajudar o seu irmão em processo de evolução, mas que não age. Então, criam leis e essas leis levam a humanidade à separatividade. É o caso dos direitos humanos hoje. Você entende direitos humanos? Analise para você ver. Analise os direitos humanos hoje, mundialmente assim falando, para você ver a desigualdade dos direitos humanos. É triste deparar-se com a justiça da terra em determinadas questões. Por exemplo, os professores mesmos, eles são penalizados. Observe só para você ver. Existem leis hoje, no ano de 2021, que se o professor relar a mão num aluno, ele é penalizado e ele responde processo. Mas existem leis que já protegem o aluno. Agora, cada caso é um caso, eu não estou com isso generalizando. Porque nesse caso aí há momentos que a justiça da terra, ela tira aquele pano dos olhos e ela enxerga. Ela analisa o lado que está certo e o lado que está errado. Mas a maioria das vezes faz vistas grossas. É lamentável. Então, a humanidade ela é penalizada em todos os sentidos. Não só nos direitos humanos. Não só nos direitos humanos. Observa para você ver na Terra a desigualdade humana, a humilhação de umas pessoas para com as outras pessoas. A sociedade, como ela procura auto se definir, você não vê numa festa de debutante de pessoas ricas financeiramente, você não vê uma pessoa pobre financeiramente. Por que essa desigualdade? Isso aí faz parte das leis criadas por seres primitivos que acataram essas leis das trevas. As trevas inspiraram, intuíram, eles acataram. Então é lamentável. Olha só para você ver. Desaparecerá algum dia da legislação. Kardec é sábio nesse momento. Por que da legislação? Porque foram alguns quem criaram. Foram alguns seres que criaram e passou a fazer parte da legislação daquele país. Como tem países que eles são favoráveis ao aborto. Tem outros que já não são favoráveis ao aborto. Agora, aqueles que são favoráveis é porque acataram inspiração das trevas. Porque o aborto é uma inspiração das trevas. Em todos os sentidos.
Ah, mas você vai me dizer que mesmo aquela mulher que foi estuprada, a lei pode protegê-la e garantir-lhe o direito de estuprar aquela criança, né? Porque ela descobre que está grávida daquele estupro. Então ela não... Gente, na lei de causa e efeito, ação e reação, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O que aconteceu naquele momento ali, isso é difícil para as pessoas entender. Eu também pensaria, eu não penso, eu pensaria também como as pessoas. Mas Jesus nos diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Agora, por que a justiça dá àquela mulher que foi estuprada o direito de abortar aquele feto ou aquele embrião? Porque nem a justiça da terra tem conhecimento da justiça divina. Nem a justiça da terra tem conhecimento da justiça divina. Porque se a justiça da terra tivesse conhecimento das leis do Criador, a justiça da terra amparava aquela mulher, orientava aquela mulher para que ela não abortasse. Ah, mas ela não quer a criança. Mas a justiça da terra ampara aquela mulher, dizendo a ela, olha, deixa a criança nascer e depois você coloca ela para adoção. Você não precisa criá-la, mas coloca ela para adoção. Porque aquela criança, perante a justiça divina, não tem nada a ver com aquele ato que ocorreu. Vamos dizer por esse lado, viu? Nós ainda estamos sendo um pouquinho brando. Ela não tem nada a ver, em partes. Até que a pessoa retorne à parte espiritual e analise a programação reencarnatória dela, aquele embrião, aquele feto, aquela criança não tem nada a ver. Então deixa a criança nascer e coloca para adoção. Se a situação for outra, na parte espiritual, depois, o que importa é você ter levado adiante a gravidez e colocado para adoção depois. E não ter abortado. Você entendeu? Mas a falta de conhecimento. Agora, nós entendemos que a justiça da terra, ela não cria cláusulas para beneficiar a humanidade em questão de orientá-la. Observa para você ver. A justiça da terra, os governantes, eles não criam cláusulas para orientar as pessoas, para evangelizar as pessoas, para educar as pessoas, para ensinar as pessoas a como agir mediante toda e qualquer situação. Nada acontece por um acaso. Nada. No mundo de provas e expiações, existe a lei de causa e efeito, ação e reação. Você plantou jiló, você vai colher jiló. Nós já dissemos isso em vídeos anteriores. Não existe bala perdida, e sim bala certeira. Não existe fatalidade, e sim uma oportunidade de resgate, de quitação de débitos de vidas passadas através da reencarnação. Mas
Ah, foi uma fatalidade, aquele acidente. Deus é injusto. Levou embora fulano que estava no auge da carreira. Quanta ignorância, né? Estava no auge da carreira, olha. Estava despontando agora para o estrelato. Agora que ele estava com a garganta começando a ficar afiada, afinada, aconteceu um acidente e morreu. Será que a pessoa está ciente do que está dizendo? Deus leva embora esses jovens e deixa esses idosos com 80, 90, 100 anos que para nada presta. Que conceito mais medíocre, né? Porque as pessoas associam a vida ao corpo físico, à idade, se esquecendo-se que ali impera os desígnios das leis divinas, graças a Deus, que impera a justiça divina ali. Porque se impeirasse a justiça da terra, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos em todos os sentidos. Você entendeu? Então, é preciso raciocinar. O que muitas pessoas não raciocinam. Às vezes a pessoa, num acidente, olha só para você ver como que são as coisas. Eu conheço um caso em São Paulo, que o pai pegou a criancinha, a menininha dele, acho que de 3 aninhos, colocou, não sei se 3 ou 4 aninhos, colocou na cadeirinha lá atrás, no banco de trás, amarrou bem amarrada e tudo mais, né? E ele foi até a faculdade buscar a mulher dele, porque não tinha com quem deixar a criança em casa. E naquele trajeto ele sofre um acidente, e naquele acidente ele se salva e tanto o carro quanto a criança foi carbonizado. Nossa Senhora! Aquilo ali foi a morte para aquele amigo meu. Foi a morte. Porque você já parou para analisar? Você se salva e o teu filho de 3, 4 anos morre carbonizado? Aí você pode me dizer assim, mas você está falando de pena de morte? Sim, porque nós não podemos associar pena de morte só a cadeira elétrica, só a injeção letal, não. A humanidade vive constantemente na pena de morte aqui na Terra. Das leis criadas por alguns urubu que estão lá no poder. No poder momentâneo. Entendeu? Então, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte. Nós vamos para o próximo vídeo. E no próximo vídeo nós vamos dar sequência, porque vocês já observaram que eu não me importo com a questão de esmiuçar. Enquanto não esmiuçamos, não levamos o conhecimento, nós vamos falando.